O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechados por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aclamemos com palmas o Santo Evangelho. E agora, em silêncio, recebamos a bênção com a palavra de Deus. Minha fraterna saudação aos meus confrades, Padre Hermeson, reitor deste santuário, em nome de quem saúdo, cumprimento todo o presbitério. Caríssimos irmãos e irmãs, peregrinos que vieram de perto ou de longe, sejam todos bem-vindos. Os que aqui se encontram presentes e os que rezam conosco através da TV Pai Eterno e das redes sociais deste santuário. Sintam-se acolhidos, amparados e amados por Deus Pai. Também protegidos pelo aconchego maternal da Virgem Maria, a Imaculada Conceição, quem muito amamos, a quem muito queremos bem, e prova disto é a presença desta grande parcela do povo de Deus aqui nessa noite no santuário. Nesta noite queremos ofertar a esta querida mãe tudo o que trouxemos em nosso ser, as nossas alegrias, as nossas conquistas, as nossas vitórias, nossos agradecimentos e nossos louvores. Também queremos colocar nas mãos da Imaculada Conceição as nossas tantas preocupações, as nossas aflições, as nossas dores, as nossas inseguranças e incertezas. Queremos apresentar a Mãe de Jesus e a nossa Mãe,
que está sempre atenta a acolher os pedidos, as súplicas de seus filhos e suas filhas. Prezados irmãos e irmãs, todos nós temos certeza que na companhia, na proximidade de Nossa Senhora da Conceição, a nossa fé se robustece e a nossa esperança se fortalece. Veja que profundidade, veja que beleza. Hoje está aqui junto de Nossa Senhora. Esta é uma ocasião para fortalecer a nossa fé, para fortalecer a nossa esperança, porque é próprio do ser humano esperar. Todos nós esperamos. Esperar, porque a esperança é, antes de mais, um sentimento que nos impõe e além dos esquemas pré-definidos, e além daquilo que a gente sozinho não consegue realizar. Quando, de fato, movidos por essa virtude da esperança, vamos além e atingimos aquilo que tanto desejamos. Veja, se não é assim, em nosso cotidiano, estamos sempre utilizando essa linguagem. Espero que amanhã seja melhor, espero que o resultado dos exames sejam bons, espero que esse problema se resolva, espero que esta situação de dor passe logo. Espero que a reunião ou o encontro seja proveitoso. Estamos sempre nesta atitude de espera. O homem e a mulher de fé sabem esperar o tempo de Deus, que não é o nosso tempo. Porque no coração de cada pessoa está cravado a esperança. Esperança como desejo e expectativa do bem. Porque a esperança é um grito pela vida. Esperança é um grito pela vida. E nós crescemos na virtude da esperança, quando de fato nutrimos essa devoção, esse amor à Virgem Maria, a mãe da esperança, aquela que nos ensina a cultivar a paciência que nos dá a condição de sempre esperar as maravilhas de Deus acontecer na nossa vida. E hoje, queridos irmãos e irmãs, temos como tema para a meditação e um subtema muito desafiante. Na esperança, somos igreja missionária, testemunha da ressurreição. Com esse imperativo de nosso Senhor Jesus Cristo, dirigida à comunidade apostólica: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Veja, meus caros irmãos e irmãs, Jesus delegou aos discípulos, delega à igreja essa missão de ir em todas as partes, ir em todo o mundo para pregar, para anunciar a boa notícia, a boa nova, para levar esperança aos desanimados. E nenhum batizado pode se furtar desta missão. É dever meu, é dever dos pais, é dever das famílias, é dever dos missionários religiosos, religiosas, dos sacerdotes, dos bispos. Então, anunciar.
ensinar as maravilhas de Deus. E todos nós que aqui estamos rezando nesta noite, somos desafiados a sair com esse propósito de intensificar mais esta missão. Somos igreja missionária, uma igreja que testemunha o ressuscitado, que testemunha vida nova, que testemunha as maravilhas de Deus. E foi proclamado há poucos instantes para nós um trecho do Evangelho de São João, um Evangelho, uma experiência de fé, experiência de esperança belíssima, desde que os discípulos estavam de portas fechadas. Veja bem, meus queridos irmãos e irmãs, nós, durante este ano, falamos tanto de esperança. Agora, não basta falar tanto de esperança. Primeiro, devemos ser sinal de esperança, testemunha de esperança. Somos igreja missionária, igreja que testemunha o ressuscitado. E é preciso, da minha parte, de sua parte, da parte de todos nós, homens, mulheres de fé, ser sinal de esperança neste mundo, testemunha de esperança. Apresento aqui 4 elementos importantes que nós ouvimos no Evangelho. Primeiro, diz que os apóstolos, os discípulos, estavam de portas fechadas com medo dos judeus. Quem de nós não passamos também na vida por momentos de medo, de desafio, de tensão? Agora veja o detalhe: eles estavam unidos, estavam com medo, mas estavam unidos. Como é que se vence o medo hoje? Quando de fato permanecemos unidos, família unida, nações unidas, povos unidos, comunidades unidas, para se vencer os desafios, para se vencer os conflitos, para vencer os medos de hoje. É necessário permanecer unido, porque dividido, em clima de discórdia, nós não damos passos. Falar de esperança, então, primeiramente, ser testemunha de unidade, testemunha de comunhão, famílias unidas, uma igreja cada vez mais unida, comunidades unidas. Depois, Jesus de repente se apresenta no meio deles e diz: a paz esteja convosco. E quando a gente olha para a realidade próxima de cada um, o que mais falta hoje é a paz. Como é necessário a igreja missionária ser promotora da paz. Como é necessário a gente somar forças para poder assim refazer os pedaços de vida espedaçada, porque falta o dom da paz. Restituir relações quebradas entre nações, povos, comunidades, por causa da ausência da paz, por conta também de projetos que não estão a serviço da vida, projetos injustos. A igreja sempre é essa presença no mundo, que proclama, que grita, que pede aos povos, às nações, paz. E precisamos rezar pedindo a nosso Senhor que possa tocar no coração dos violentos e que os violentos possam de fato ceder e deixar que esse dom maravilhoso possa assim mudar o coração e a mente. Um outro ponto do Evangelho que é bastante profundo: após Jesus desejar a paz esteja convosco, mostra o lado e as mãos. Esse gesto de Jesus mostrar aos discípulos o lado e as mãos, para dizer
que o Jesus que está conosco é o Jesus que traz as marcas da paixão, as marcas da paixão, que estão hoje no sofrimento de muitos povos, de muitas famílias. Ele sofre. Então veja, as marcas da paixão de Cristo estão aí estampadas em muitos lugares, em muitas vidas, em muitas comunidades. E a igreja missionária, a igreja testemunha do ressuscitado, ela deve ser sinal de esperança para os sofredores, os necessitados, os doentes, os idosos, aqueles que vivem na solidão, ser sinal de esperança para os jovens desiludidos. Veja, queridos irmãos e irmãs, ser igreja missionária, testemunha da esperança, é se colocar ao lado dessas categorias, dessas pessoas sofridas que trazem as marcas da paixão de Cristo hoje. E por fim, Jesus soprou sobre eles, lhes deu o Espírito para perdoar, para reconciliar. Por isso, a igreja ensina, a igreja pede aos fiéis que não se deixe contaminar pelo ódio, pela vingança. Então a igreja conclama e pede aos seus fiéis a saber dar o perdão, ser sinal de perdão, em um mundo marcado pelo rancor, em um mundo marcado por tantos conflitos, por tantas divisões. Então, devemos ser uma igreja, a igreja que sabe perdoar, a família que sabe dar perdão e receber perdão. Então, diante das divisões, é preciso a gente lutar pela reconciliação entre nações, reconciliação entre povos, instituições, governos, reconciliação dentro dos nossos lares, muitas vezes marcado pelas divisões, reconciliação também dentro das nossas comunidades eclesiais, como é importante a gente de fato ser sinal de reconciliação. Por isso, queridos irmãos e irmãs, peçamos a intercessão da Imaculada Conceição, para que de fato a gente se comprometa, não somente falar de esperança, não basta falar, o mundo já não mais acredita em tantas falas, é necessário ser testemunha, sinal de paz, sinal de unidade, sinal de proximidade. Então, sinal de reconciliação, que ela nos ajude a crescer cada vez mais, nutrindo estes sentimentos. Assim seja. Amém. Amém.